Contratos kármicos. Quantas vidas passadas você acha que você já teve? Quantos contratos, acordos, tratos você acha que você já fez em nome dos interesses daquela encarnação? Olha, uma coisa é certa. Se não todos vocês, a maioria de vocês já fizeram contratos kármicos em outras vidas que, assim, se eu falar pra vocês nunca fariam esse tipo de contrato de novo. Principalmente almas antigas que já tiveram aqui há muitos e muitos anos, já se envolveram com situações, com pessoas, com almas negativas. E tá tudo certo, sem julgamentos. E que são esses contratos kármicos? Como que eles interferem na nossa vida presente hoje? Como desfazê-los? Como fazer esse corte kármico? Olha, só uma coisinha antes da gente continuar. Nem todas as coisas que dão errado na nossa vida são por causa de um contrato kármico. Então a gente precisa investigar mais a fundo se existe realmente esse contrato, porque existem N coisas da nossa vida que podem justificar as coisas não estarem andando, né? Desde do nosso esforço, né? Da nossa motivação para isso, até, claro, causas espirituais. Bom, então somos seres multidimensionais. Entendemos que a nossa vida, ela começa exatamente do ponto em que a outra vida parou. Então as coisas que você fez, os contratos que você fez nas vidas passadas, eles continuam independente daquela vida ter terminado ou não. São como um acordo que nós fizemos com outras pessoas, com outras almas, geralmente em vidas passadas, mas ainda existem alguns contratos sendo feitos em vidas presentes. Esses contratos, eles eram mais comuns assim no passado, porque a igreja, ela pregava que não existia vida após a morte. Imagina só então você lá na Idade Média, numa das fases onde a nossa humanidade ficou com uma baixa consciência, talvez um dos períodos mais obscuros da humanidade, e a igreja ainda falando ali que não existe outra encarnação, que aquela sua vida é a vida única, que dali pra frente não tem mais nada. Então pensa a quantidade de besteira que a gente não fez aí nessa época. Você pode ter acabado aí entregando a sua alma ou algo muito importante em troca de riquezas, de posses, de bens materiais, de ouro, né? Porque se afinal de contas, se a vida acaba ali, por que então não ser muito rico, né? Ter muitas posses. Então era isso que era pregado na hora, e a mentalidade das pessoas era fazer contrato, qualquer tipo de contrato, a fim aí de benefícios do ego, benefícios da matéria. Então percebe como esses contratos, eles são muito baseados assim numa energia de insegurança, de medo. Então são aqueles momentos mesmo que a nossa alma vive, que a gente acaba lidando com seres obscuros mesmo. E aqui, gente, eu falo de mestres das sombras mesmo, sabe? Tô falando de seres reptilianos, draconianos, né? Eles estão aí entre nós. Em uma dessas vidas, com certeza, você já se esbarrou com um desses. Então, imagina que dentro dessa dinâmica de vidas passadas, você já pode ter se envolvido com manipulação, com roubo. E com outras safadezas mais. E que aí você criou ali um grupo junto com essas entidades negativas em que te ajudavam a fazer essas coisas. Então imagina assim, que esses parceiros aí das pilantragens que você fez na vidas passadas, eles não estão encarnados nesse momento. Quem está encarnado aqui é você. É como se eles ainda procurassem pela sua energia para vocês continuarem a fazer o que vocês sempre faziam. Às vezes esses seres, eles não entendem que você encarnou de novo e que agora você procura por mudanças, você quer elevar o seu ser espiritual e aquela vida já não se encaixa mais com a sua. Só que, como eu disse ali no início, a partir do momento que a gente parte para uma outra vida, não tem um ponto final, a vida só continua. Então tem ali umas cobranças que vêm de vidas passadas que podem ser justamente esses contratos. Essa situação, ela pode manifestar uma energia de muito sacrifício na pessoa, onde ela entende que ela sempre precisa se sacrificar para ter algo, né, para conseguir algo. E esses contratos, eles fazem com que a nossa alma fique presa durante muito tempo em cima de uma energia específica. Tá, mas os contratos não são uma coisa que você assina e pronto. Ele, na verdade, é feito a nível da ação e geralmente envolve situações muito traumáticas. Então, como é que esses contratos acontecem? Imagina você preso numa situação muito intensa, muito traumatizante, de codependência mesmo. Aqui vão algumas afirmações que, assim, ó, é prontinho. Contrato feito quando a gente afirma:
as seguintes frases dentro desse contexto, né, de trauma. Eu vou te amar eternamente. Eu mereço sofrer, o que eu fiz não tem perdão. Nunca mais terei outro amor. Prometo só amar você. Prometo te proteger pra sempre. Eu prometo te curar. Gente, tem um outro contrato também bem comum, às vezes ainda acontece, é tipo aquele contrato da amarração do amor, sabe? Margarida Chirin. Ou aquele também de desbloquear os caminhos financeiros, né? Vou te devolver a sua riqueza. Então, numa vida passada, a gente foi lá, a gente contratou um bruxo, uma bruxa, uma feiticeira pra fazer esse tipo de trabalho pra gente, pra trazer o amor de volta. Só que a gente esquece de olhar as entrelinhas desse contrato. Quem que olha ali as letrinhas minúsculas antes de assinar o contrato? Olha, eu não olho. Então aí naquela vida ele te entrega o amor da sua vida. Nossa, você vive um romance maravilhoso. Só que não. Aí você encarna de novo, tcharam, existe outra vida. E aí o que acontece é que vem ali os soldadinhos daquele bruxo, porque, lógico, o bruxo e a bruxa eles não vão sair ali do cantinho deles. Então lá vem os soldadinhos ali. Assim que você encarna, bate ali. Oi, viemos te cobrar ali, ó, a vida passada que você viveu no bem bom romance maravilhoso. Só que aí você esqueceu, né, desse contrato, a nossa memória esquece. E esse contrato aí tem 100 anos de duração. E aí? Você vai viver ali com aqueles seres, com aquelas entidades negativas te puxando, te relembrando que você ainda tem uma dívida. Olha só como é pesado isso, e a gente sente mesmo, principalmente as pessoas mais sensíveis, né? Aqueles já que estão buscando o autoconhecimento, que já buscam por respostas, que conseguem perceber, né, essas frequências estranhas no nosso campo. Mas que nós mesmos atraímos, né? Então você começa a perceber que é como se a sua energia vital ela fosse sugada por essas entidades, esses seres que ficam ali te cobrando esse contrato kármico. E aí você vai sendo sugado, se sente cansado, vai sentindo baixa energia vital e você não entende porque que nada na sua vida anda. Então, como limpar esses contratos kármicos? A gente viu que esses contratos, eles não condizem com a nossa essência. A nossa essência é divina, a nossa essência é de puro amor incondicional. Então é fundamental limpar essas energias que impedem de você viver a abundância aqui nessa vida. Afinal de contas, você está aqui para criar uma vida bela, feliz e abundante para você hoje e fazer dessa encarnação a sua melhor encarnação. Então, quando desfeitos, os contratos eles abrem para que mais energia da essência divina, da sua essência divina mesmo, do seu eu superior possa chegar até você. Imagina que esse contrato é como se fosse um bloqueio num dos seus corpos sutis. Então, quando a gente faz a remoção, a quebra desse contrato kármico, possibilita aí uma chegada de mais energias alinhadas com quem você é, com a sua essência. Esses cortes, eles são geralmente feitos com hierarquias de anjos, de arcanjos, de mestres ascensionados, então tem toda uma egrégora aí por trás que trabalha fazendo esses cortes kármicos anos após anos. Tem alguns mestres que se encontram em determinadas datas do ano, onde eles trabalham a limpeza kármica aqui do planeta Terra. São os mestres do Conselho Kármico. Eu já fiz um vídeo, inclusive vou deixar aqui de sugestão para você assistir, porque lá eu falo sobre cada mestre e como fazer uma carta para esse Conselho Kármico nessa intenção de limpar mesmo os contratos, os acordos kármicos que a gente tem. Faz essa cartinha, faz esse ritual, porque é muito interessante o desdobramento que a gente vê depois, que realmente o nosso pedido ele é atendido mesmo. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Sabe outro jeito também de limpar o karma negativo? Clicando aqui no botãozinho de like. Esse like limpa tudo. Vamos lá, será que eu tenho um contrato ativo? Será que você tem um contrato ativo? Bato na mesma tecla que eu falei ali no início, nem tudo é kármico, tá? Então vamos com bom senso entrar aí nesse assunto aí mais uma vez. Contratos ativos dão uma sensação de empacamos financeiramente. Relacionamentos amorosos desequilibrados e pouco saudáveis também é um sinal de um contrato. Outra situação de contrato nos seus registros akáshicos, nos seus registros de alma, são situações presas, limitantes. Você se condiciona a partir da opinião do outro. Você acha que pode salvar ou curar um familiar, ajudar aquele familiar a sair das drogas, você acha que pode
curar um amigo de uma tristeza profunda. Enfim, você se coloca aí na posição de um curador ou de vítima recebendo aquela cura ou aquela proteção. Mas no sinal você pode sustentar aí expectativas em relação à opinião dos outros. Cada um vai ter uma experiência aí dentro das vidas passadas, mas no geral, pelo que eu observei, são esses mais ou menos os sintomas que vêm aqui na nossa vida presente. Eu percebi que às vezes chega uma situação em que a pessoa ela abre aquele padrão kármico. Então a gente já está fazendo um trabalho em cima de uma outra questão e de repente vem à superfície esse bloqueio, esse contrato kármico. É como se viessem realmente entidades negativas e ficassem sugando a energia vital dessas pessoas. Então, em algum momento da sua vida pode vir à superfície assim uma situação kármica. Afinal de contas, a gente está fazendo escolhas a todo momento e dentro das nossas escolhas a gente pode sim fazer uma escolha que traga esse contrato assim bem à superfície da consciência para a gente olhar para aquilo justamente para limpar. Então olha só, vou te dar mais uma dica aí para você desfazer esse contrato. Já ouviu falar do decreto do Arcanjo Miguel, aquele feito em 21 dias? Pois é, ele funciona assim. E esse contrato é um contrato fortíssimo porque Arcanjo Miguel trabalha com a sua espada, que justamente tem esse poder de fazer cortes kármicos. Tenta fazer os 21 dias sem quebrar a corrente. De uma forma geral, para a gente localizar e ter certeza que tem um contrato kármico ali, eu faço através da leitura dos registros akáshicos, né? As memórias da nossa alma gravam ali situações que a gente viveu em vidas passadas, então é possível trazer aquela lembrança, aquela história, aquela memória à sua consciência, buscar por esse contrato kármico para fazer esse corte kármico também dentro dos seus registros de alma. E a mudança que a gente sente é incrível quando faz essa limpeza, é como cheirinho de casa nova, sabe? Tá tudo desbloqueado, a nossa energia vital volta, a alegria, sabe? A disposição e a força de vontade, afinal de contas a gente já não tá carregando aquela galera, aquela mochila pesada. Então a gente solta, a gente corta para que nós possamos viver melhor de forma mais leve e mais harmônica daqui, ó, só olhando para frente, agora para a próxima vida, sem ter que resolver nada com nenhuma galera lá atrás.